Olá, pessoal. Bom, eu tô um pouquinho rouca, né? Então já vou me pedindo desculpa aí desde o início. É porque a gente tá nessa época de Covid, de virose, enfim, eu fui aí atingida nesse meio. Mas com uma apresentação rapidinho aí não tem problema. Bom, eu sou a Francine e hoje eu tô aqui pra gente discutir aí a respeito do que foi proposto na nossa atividade 2 da nossa disciplina. Então foi sugerido que a gente trouxesse um caso aí de rompimento de barragem e para que a gente pudesse discutir e falar a respeito desse rompimento. O rompimento escolhido por mim foi o rompimento da barragem que teve em Mariana, que é a barragem de Fundão. Mas vamos entender um pouquinho a respeito desse rompimento, o que foi, quando foi, né, em que ano que ele se deu. Então, basicamente, esse rompimento ele aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Foi aí um dos maiores desastres ambientais, né, da história do Brasil. Obviamente que, e infelizmente também, que antes dele nós tivemos outros rompimentos de barragem. Posteriormente, nós também tivemos outros rompimentos. Então, como não esquecer, por exemplo, de Brumadinho em 2019, se eu não me engano. Então, infelizmente, gente, o que não vai faltar é opções para a gente poder dissertar a respeito do assunto aí na nossa atividade 2. Então, a gente tem várias opções aí para a gente escolher, mas eu, em específico, escolhi essa barragem, né? Essa barragem, ela era de responsabilidade aí da Samarco, que era controlada pela BHP, e pela Vale. Foram lançados cerca aí de 55 milhões de metros cúbicos de rejeito. Essas barragens, ela foi voltada para o beneficiamento do minério de ferro, causou a morte aí de 18 pessoas e o desaparecimento de uma. Foram cerca de 39 municípios atingidos e parte desses rejeitos também foram carreados aí ao Oceano Atlântico, só para a gente ter uma noção da dimensão do que foi, né, esse desastre, esse rompimento. Eu acho que todos nós, né, não, conseguimos nos lembrar do que esse rompimento representou para a gente. Então, todo mundo, né, acompanhou esse rompimento no noticiário, isso é algo que nos impactou muito, principalmente para a gente que tem uma consciência ambiental maior, a gente entende, né, o quanto que esses danos eles causaram aí problemas não só na região, mas também na vida de todo ser humano como um todo, né? A partir das nossas disciplinas e dos estudos que nós fizemos, né, seja nessas pós-graduações ou em pós-graduações anteriores, todos voltados para a barragem, a gente entende a importância da gente depositar os rejeitos de maneira correta, né, porque sabemos que esses rejeitos, eles têm ali componentes que são tóxicos, que são químicos, que vão alterar as propriedades, né, do ambiente como um todo e que podem afetar, né, a vida aquática, marinha, a fauna, a flora como um todo. Então, isso daí acredito que todo mundo tem uma leve lembrança, né, de que forma que isso impactou a gente na época, porque foi algo que realmente foi muito noticiado. Então, só para a gente ter uma ideia, que eu trouxe algumas imagens da localização, né? Então, essa barragem estava localizada em Mariana, dentro do município de Bento de Rodrigues, e aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, mais próximo como que era essa barragem. Quais que são, então, as causas possíveis desse rompimento? Bom, a Vale, ela contratou um escritório norte-americano, né, que é esse aqui que eu estou apresentando para vocês na tela. Vocês me desculpem, mas eu não sou tão boa assim em ler inglês. Não vou ser tão ousada a ponto de ler, mas foi esse escritório aqui. E esse escritório, ele é composto por especialistas que fizeram estudos e que apontaram aí quais foram as causas principais. E segundo esses especialistas, foram três causas principais. A primeira causa foi no defeito do sistema de drenagem. Então, esse defeito possibilitou a entrada de lama aí nas galerias e fez com que essas lamas elas se misturassem com o material arenoso, causando aí a liquefação. Das nossas disciplinas, das nossas aulas anteriores, a gente já escutou bastante falar de liquefação. A gente sabe que esse fenômeno, que essa ação é muito comum de ocorrer, principalmente em barragens que são construídas pelo método de alteamento montante, que foi o caso da barragem aí de Mariana. Então, essa barragem ela foi construída por meio desse método, que já está, né, pelos próprios métodos de construção, mais suscetível à ocorrência desse fenômeno. É, uma segunda causa foi no processamento do alteamento. Então, a gente sabe que quando a gente fala de barragens de rejeito, a construção dessas barragens, elas partem aí
de um dique de partida, ou um dique também chamado de dique inicial, e são feitos alteamentos, onde o que vai diferenciar é a posição que esses alteamentos vão ser feitos com relação a esse dique de partida. Então, nos alteamentos a montante, né, os alteamentos adicionais são feitos a montante do dique de partida. Nos alteamentos de jusante, os alteamentos adicionais são feitos a jusante, e nos alteamentos de linha de centro, o eixo desses alteamentos coincide aí com o eixo do dique de partida. Então, nesse processo de alteamento, o que aconteceu? Houve um recuo aí da ombreira esquerda. Isso fez com que a base fez com que a base de areia e lama que a base ficasse sobre areia e lama e não apenas areia. Então, isso deixou a base, de uma certa maneira, instável. E o outro processo que aconteceu foi que nessa região a gente teve a ocorrência de 3 abalos sísmicos, e isso poderia ter sido, então, considerado como gatilho para início aí da erosão, para início do rompimento. E foi destacado também por esses especialistas que essas causas, elas não agiram de forma independente, muito pelo contrário, elas agiram de formas conjuntas, né? Conjuntamente elas causaram aí, e foram as responsáveis aí, principais responsáveis por esse rompimento. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver como que era antes desse rompimento e como que ficou depois, só para a gente ter uma noção desse impacto. Nessa outra imagem aqui, em roxo, nós temos representados os rejeitos, né, da barragem, e azul nós temos aí os corpos de águas que estão não contaminados, né, que não foram contaminados. Então a gente tem representado aqui na figura A bacia do Rio Doce, na figura B a bacia do Córrego de Santarém e na figura C a bacia do Rio Carmo, tá? E a gente consegue perceber então a partir dessas imagens qual foi o caminho dos rejeitos com relação aos corpos de água. Então assim eles foram bastante afetados. Quais foram, então, os principais impactos? Bom, nós temos aí impactos que já foram mensurados, mas, de acordo com os especialistas, muitos desses impactos, eles só vão conseguir ser contabilizados daqui 10, 20, 30 anos. Então, a gente sabe que esses impactos, eles são, assim, imensuráveis. Mas, os estudos que a gente já tem, daqueles impactos que já foram noticiados, nós temos aí impactos na qualidade e disponibilidade da água, impactos na vegetação ripária, na fertilidade e microbiota dos solos, impactos na microbiota do solo e também da água, fora aí as mortes e o desaparecimento que aconteceu. Vale destacar também os impactos que foram os impactos psicológicos causados na população. Esses impactos ainda estão sendo estudados, porque existem ainda pessoas que sobreviveram a esses impactos e que ainda sofrem muito com isso, não conseguem dormir direito, desenvolveram síndromes, como por exemplo a síndrome do pânico. Vale destacar que esses impactos eles foram causados tanto pelo acúmulo dos sedimentos, que por si só, né, já causam sufocamento e, enfim, morte de espécimes, mas também pela toxicidade desse resíduo na natureza, porque eles podem, né, causar aí a elevação do pH, por exemplo, da água do solo e causar a morte aí de espécimes. Mas e o PAI, né? Como que o PAI poderia ter sido utilizado? Para quem não sabe, né, o PAI, ou Plano de Ações Emergenciais, ele é um documento aí que é exigido na nossa legislação, então a gente tem a 12.334, né, que estabelece que os empreendedores de barragens, eles são obrigados a desenvolverem, a elaborarem esse documento, e como o próprio nome já diz, né, PAI, Plano de Ações Emergenciais ou Planos de Ações de Emergência, são um conjunto de ações que vão ser tomadas em situações de emergência. Nesse documento, a gente tem lista de pessoas e entidades que vão ser notificadas em cada caso de emergência e a descrição dos sistemas de alertas que serão utilizados. A nossa Lei 2.334 ainda estabelece lá o acesso à informação. Então, a gente tem o Sistema de Informação sobre Segurança de Barragens, que, se eu não me engano, a ANA é responsável por esse sistema, onde a gente tem todas as informações a respeito de segurança de barragens do Brasil ali disponível. E aí a ANA, como forma de cumprir essa lei, elaborou uma série de manuais, né, manuais voltados para a fiscalização, manuais voltados para os empreendedores, onde tem as orientações a respeito das exigências dessa lei, das exigências que hoje a gente tem na legislação sobre segurança de barragens. E no guia, que é voltado para os empreendedores, a gente tem o volume, que é o volume 4, que trata
sobre especificamente o PAI, que é o Plano de Ações de Emergências. E quando a gente analisa esse documento, a gente vê o seguinte, que as situações que de alguma forma elas possam comprometer a segurança de barragens, elas vão ser então catalogadas, classificadas, e para cada uma dessas situações nós temos um nível de resposta, né? Esse nível de resposta, ele é dividido em cores, e, por exemplo, o verde, ele representa um nível de resposta normal, né? No caso ali são situações que se encontram estáveis ou situações que podem ser controladas pelos empreendedores, que podem ser ultrapassadas sem aí consequências nocivas no Vale do Jusante. E por aí vai, não tem como a gente adentrar especificamente, até porque o nosso tempo é corrido. Mas no verde nós temos um nível de resposta normal, no amarelo a gente já tem um nível de resposta que é de atenção, no laranja a gente tem um nível de resposta de alerta e no vermelho a gente já teria um nível de resposta aí de emergência, que é quando a gente tem uma situação de catástrofe inevitável, a barragem ela vai se romper, a gente precisa então acionar os órgãos responsáveis, a população ajusante de maneira correta. Dentro desse documento, a gente ainda tem o fluxograma de notificação, então, para cada tipo de situação, de acordo com o nível, né, de alerta dessa situação, nós temos aí os responsáveis, né, que deverão, os órgãos responsáveis, as pessoas que deverão ser noticiadas ou acionadas para cada um desses níveis. Como então que o pai ele poderia ter sido utilizado? Bom, ele poderia ter sido colocado em prática desde o início. Então, nós temos aí diversas medidas que não foram, né, realizadas, como, por exemplo, a população ajusante, ela deveria ter sido notificada, né, ela deveria ter sido alertada até para conseguir, de uma certa forma, agir, né, com emergência e se salvar dessa situação. Mas a gente teve uma série de erros aí que não foram cumpridos no PAI, treinamentos, notificações. A gente tem vários sistemas de notificação, temos sirenes, rádio, internet, telefonemas, megafones, cartazes, que infelizmente não foram utilizados. Houve negligência? Bom, e essa é uma pergunta um pouco mais complexa da gente responder. Por quê? Nós temos aí diversos estudos e diversos especialistas que apontam com certeza que sim, que houve negligência. Inclusive, o trabalho no qual eu me baseei para fazer essa pesquisa, essa apresentação, ele afirma com todas as certezas, como vocês podem ver aqui, né, que foi esse trabalho aqui de conclusão de curso. Ele fala que sim, que houve negligência, que a Samarco, a Vale, ela simplesmente ignorou todos os sinais de reparo, sinais de ruptura que estavam por vir. Temos também várias notícias de procuradores ou subprocuradores que afirmam com toda certeza, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque para a gente fazer uma acusação desse nível, a gente precisa ter em mão todas as provas necessárias. Hoje, nós temos todas essas provas? Não, não temos. Né? A gente precisa ter acesso, por exemplo, aos relatórios da fiscalização. Será que foi a fiscalização que negligenciou? Será se foram os empreendedores? Quais foram esses relatórios que foram emitidos de segurança? A gente não tem. Como a gente não tem acesso a isso, a gente não tem isso em mão, não tem como a gente responder com 100% de certeza. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e deixar que a justiça brasileira trabalhe, investigue e condene as pessoas. Mas independente de qualquer coisa, se a Vale foi responsável, se ela foi culpada ou não, né? Ela é responsável, ponto. Segundo a nossa legislação, independente se ela tem culpa ou não, ela é responsável por essa barragem, ela é responsável por esses danos e ela precisa, então, repor, né? Minimizar, mitigar os danos que foram causados e também tentar ressarcir a população que foi atingida de alguma forma devido a essa ruptura, né? Temos aqui diversas reportagens, notícias, eu trouxe, por exemplo, inclusive essa notícia da Globo, né, do G1, se eu não me engano, que fala que teve contato com os documentos do Ministério Público e que o promotor, que é o Eduardo Ferreira Pinto, afirma que não foi acidente, que não foi fatalidade, que houve um erro na operação e negligência no monitoramento, né? Mas, igualmente, repito novamente, vamos deixar que a justiça brasileira trabalhe. Precisamos, sim, né, estudar a respeito do caso, né, expor a nossa opinião, mas tomando cuidado também, e deixando a justiça brasileira agir como ela tem que agir. Tá bom, pessoal?
Bom, nunca, então é isso e até a próxima aula.